Galera, bem-vindos ao Intense Talk. Hoje vai ser o nosso primeiro Intense Talks, mas infelizmente o João Fortes, né, que ia participar comigo hoje, ele teve um imprevisto lá, o voo dele atrasou. E Janete, e ele não vai conseguir participar hoje, então vou ter que remarcar com ele. Mas eu quero convidar alguém aqui para participar comigo hoje, pra gente bater um papo, enquanto a gente não consegue fazer com ele, tá? Boa noite. Boa noite, tudo bem Como que com você você? tá? Tô bem, tirei um cochilinho aqui de 5 minutos. Você tá dormindo? Não bem dormi não, cara, eu tava numa live meio que cochilei na live. Porque a live não estava interessante o suficiente. Não, é que eu tomei Dramin agora de tarde, Dramin da sono. Entendi. Bom, Érica, você chegou a ver a mensagem que eu te mandei agora há pouco? Deixa eu ver, peraí. Tá dando um pouco de eco aqui. Gente, boa noite com vocês, boa Ai, noite. acabei de ver, eu aceito. Gente, boa noite a todos. Tá dando um pouco de eco, será que é o seu? Deixa eu descer e voltar, você me Tá, sobe? sim. Galera, enquanto isso, bora dar tap na tela aí. Galera, a gente vai iniciar hoje o nosso Intense Talks. E vai ser um bate-papo a gente fazer aqui. A ideia é realmente a gente bater papo, trocar ideia, conversar de jeito leve e tranquilo. Enquanto isso, estamos lá. Fala, Caps. Oi, tá com eco ainda? Não, agora tá melhor, Então, Érica, bem-vinda ao Intense Talks. Você é nossa primeira convidada, hein? Primeiro participante. Ai, que pena que não teve um banner, né? Pois eu vou ter que fazer um banner só pra postar, né? Só pra postar, por favor. Eu vou abrir minha câmera só um minutinho, porque eu Tá. tô fumando um cigarrinho, né? Só pra explicar, a Érica seria a nossa segunda convidada. Ela seria a segunda participante do Intense Talks. Mas o João Fortes, que participaria hoje, ele teve um imprevisto com o voo dele. Inclusive, ele tá voando agora, ele tá em voo. Então, infelizmente, ele não vai conseguir participar hoje. Mas temos uma pessoa muito interessante aqui para participar com a gente, que é a Érica. Eu vou colocar aqui na ring light, só que eu não vou nem ligar, porque só pra deixar apoiado mesmo. Tá bom. Porque, ai, gente, porque assim, né? Porque é assim, né? Eu não sei imitar o Lucas, não, mas vocês sabem, né? Olha, Eu, gente. posso, eu vou participar sem um efeito de Chuck. Eu vou participar sem um efeito. Bacana, isso aí, uma pessoa séria. Érica, só pra gente começar aqui, deixa a gente conhecer um pouco mais, tem gente que não te conhece ainda. Fala um pouquinho sobre você. Cara, Explica peraí. aí quem é a Érica. Quem é a Érica? Assim tá melhor? Tá bom, tá ótimo. Aí o seu fundo até combinou aqui. Meio roxinho e tal. Então, gente, meu nome é Érica. Eu tenho 37 anos, moro em São Paulo. Eu estudo curso de Direito, estou quase terminando. Trabalho também. E fico bastante aqui no TikTok. Eu abro live, faço batalha, faço mais janelinhas. Estou sempre na janelinha de alguém. As pessoas sempre estão Bacana. comentando. A Erika está em todo Érica, lugar. antes da gente. Mas já que você falou na questão de TikTok, como é que você entrou nesse mundo de TikTok? Como que você acabou sendo sugada pra dentro desse mundo aí? Me conta. Então, há uns 3 anos já fazia umas lives aqui, né? Mas Uhum. eu fazia mesmo com pessoas que eu já conhecia pessoalmente, que tinha TikTok, a gente seguia sempre. Era essa interação com pessoas que eu já conhecia, assim, na minha vida real. Era pessoas do trabalho, amigo, Entendi. tinha primos que entravam assim e tal. Aí eu parei, porque assim, pra mim foi uma coisa assim, as coisas vão mudando, né? E como era só aquilo, mas eu fazia diariamente. Parei. Tem uns 2, 3 anos isso. Tanto que era aquele tempo que você tinha que ter 1.000 seguidores pra abrir uma live, que Sim. aí eu voltei tem 2 meses, mas eu nunca desinstalei o TikTok, mas eu não abria mais live, eu só ficava assim só pra ver vídeo mesmo, uns besterolzinhos, né? Gente reagindo a isso, R$ 2 um presente misterioso, essas besteiras. Aham.
Aí tem um cara que eu sigo aqui no TikTok, que é o Ouka Boni, que eu sigo também lá Sim. no Instagram. E eu fico vendo os Legal. cortes dele de 90 dias pra casar, né? Que é muito legal, inclusive, gente. Não parece que eu Sim. cortei o cabelo? Deixa eu botar pra cá. Parece, parece. Ah, deixa eu pensar que eu cortei o cabelo, pera. Aí, nisso, eu comecei a ver uns cortes da live do Júlio. E achei legal, e eu acabei vendo esses cortes da live dele no perfil do Ocabone do Ocabone aqui Uhum. no TikTok. Sim. E como você vai vendo esses conteúdos, acaba sendo sugerido. E um dia apareceu a live aqui pra mim. E Uhum. nossa, eu ficava assistindo só pra dar muita risada. E eu conhecia, tipo assim, o pessoal daquela live pra mim já tava. Eu via lá no Instagram, via aqui. Aí um dia eu falei assim: ah, eu vou subir. Eu já não fazia live, não subia em live, era um absurdo. Aí eu subi. Aí do dia que eu subi, do primeiro eu comecei a subir todos os dias lá. Aí nisso, Você virou como. meio que uma participante tão fixa. Isso! Aí, por acaso, apareceu pra mim um dia a live do Lucas João, Destruidor de Ilusão, que é o Sim. nosso apresentador do Paqueras ao vivo. E eu fui lá, subi lá. Aí, quando eu comecei a subir no Lucas João, que eu comecei a interagir com as pessoas que geralmente estavam naquela live, assim. Aí, pronto, eu comecei a subir em janelinha. Aí fui adicionada no grupo lá do Verdinho, a gente começou a ter uma interação maior, né? Uhum. E como eu sempre subia em janelinha, tava sempre numa janelinha lá, tá? Aí eu falei assim, ah, eu vou começar a abrir, né? Aí deu certo, aí eu abro, o pessoal vai, o pessoal gosta, o pessoal xinga. Bacana, legal. Então, aí, isso é uma Acabou. coisa pra mim mais divertida do que aquela interação que eu tinha com pessoas que eu já conhecia, que não era muito. Uma coisa interessante que você falou, no começo, você tá falando aí, que você tinha amigos que era da vida real. Então, assim, tem essa separação pra você, tipo assim, TikTok é meio uma fantasia, é uma coisa fictícia e vida real é uma coisa totalmente diferente. Você vê essa diferença? Não, eu não vejo isso, não vejo Hum. diferença nisso. Não é bem uma diferença. Deixa eu tentar explicar como seria. Tá. Porque essas pessoas eu já interagia fora do TikTok. Uhum. Então não tinha muitas novidades, por exemplo, você ficar sabendo de uma coisa aqui, uma coisa ali, ver pessoas diferentes, vivências diferentes, porque essas pessoas geralmente eu conversava pelo Verdinho, conversava quando eu ia trabalhar, quando eu estava na faculdade, então não tinha muita novidade, entendeu? Sim. Igual, aqui não, aqui você conhece pessoas diferentes, pessoas longe, pessoas assim que você nunca pensou que fosse conhecer na sua vida. E tem Pessoas uma do CAPS, vivência né? diferenciada. Oi? Pessoas do CAPS, né? Exatamente. Não, eu tenho muitos amigos do CAPS. Sim. Aí, assim, acaba sendo dessa forma. Você, por exemplo, você aconteceu alguma coisa com você hoje, tá? Você é meu amigo, aconteceu alguma coisa com você. Então, antes de ter aquela questão do verdinho, que depois que fui pra lá, eu não ia saber de nada se você entrasse aqui pra me contar alguma coisa, sabe? Me contar pro pessoal que tava lá. E Uhum. diferente de quem eu já conheço, tava no trabalho, já me contou, eu ia abrir aqui e já ia estar com essa pessoa que eu tava ali há 3 horas atrás, tá entendendo mais ou menos? É como se Sim, você sim. criasse uma expectativa pra ver essas pessoas só nesse local. Sim, legal. E você acha que é possível fazer laços reais com pessoas que você conheceu através de live, de janelinha? Você acha que é possível você ter Hum, amizade? Inclusive, eu acho que eu criei laços bem bacanas com algumas pessoas, entendeu? Algumas não, você sabe que são passageiras, são pessoas que estão ali só pra. Você não pode misturar muito isso também, porque Aham, acaba envolvendo uma sim. questão de confiança. Porque quando você confia em alguém, você acaba se abrindo sua vida com a pessoa, falando de algumas coisas, às vezes quer desabafar com a pessoa, tá num dia mal. Então não é qualquer pessoa que você pode falar isso. Porque imagina, eu Claro. tô um péssimo dia hoje, aí eu penso que fulano tá, eu misturo ali, amizade. Aí eu falo, nossa, aí a pessoa daqui a pouco, nossa, a Érica, não sei o quê, entendeu? Então, eu sei diferenciar bem essas pessoas. Não é todo mundo que eu tenho, vamos supor, uma conversa fora daqui, entendeu? Uhum, bacana. Você mora em São Paulo hoje, mas você é natural de São Paulo mesmo? Você é de onde? Sou de Osasco, São Paulo, que é a região metropolitana, né? Sim. Mas a sua infância foi toda aí? Você cresceu aí? Sim, eu vivi aqui uma boa parte, a maior parte da minha vida, com quantos anos eu tinha? 14 anos. Minha mãe, ela divorciou do meu pai, né? Peraí, deixa eu voltar um pouco. Eu fui pro interior, meu pai se aposentou, fui para o interior quando eu tinha 7 anos, já não estava aqui em São Paulo. E até os meus 13 para 14 anos eu fiquei lá. Aí minha mãe se divorciou do meu pai e foi para
Tocantins. Olha. Aí eu fui pra Tocantins, fiquei 3 meses porque eu não aguentava assim, porque pra mim aquilo era bem diferente, sabe? Não era. Uhum. é, Aí Como você é que saiu eu de falo? São Foi uma Paulo. adaptação boa pra mim, era bem diferente aqui de São Paulo mesmo. Uhum. Aí o que que aconteceu? Eu não voltei pra São Paulo, fui pra Brasília. Tá. Lá eu fiz o meu ensino médio, voltei de Brasília aqui pra São Paulo com 17 anos. E aí fiquei em Osasco, que Osasco é como se fosse Brasília em Goiás, sabe? Tá no meio de São Paulo, só que é uma cidade que não é São Paulo, tá no meio. Entendi. É um pouco mais tranquila, digamos assim. Não, não Ou é não? nada tranquilo. Eu Não. acho que Osasco é pior. É o pior. É Entendi. um pouco pior. E então, assim, aí não, desde então tô por aqui. Aí eu saí de Osasco mesmo assim pra São Paulo, já tem uns 5 anos. Mas, tipo assim, pra mim Mas não quando era mais motivo de ter quando você foi saído, para porque é Brasília, tudo você foi igual. sozinha? Não, morava com uma tia minha. Tem uma tia que mora lá. Tem Ah, vários parentes que moram lá. Só que essa minha tia é mais próxima que a irmã da minha mãe. tá. E daí de Brasília você foi para São Paulo, aí você foi sozinha já? Aí eu fui sozinha. Não, eu fui morar com a minha avó. Entendi, entendi. Aí fiquei Tá. com a minha avó um tempo lá. Sua avó ainda viva, ela mora por aí? Não, minha avó faleceu. Ela faleceu em 2020. E você morava com ela Aí. ainda na época? Hã? E você morava com ela ainda na época ou não? Não, não, porque aí eu casei, né? Fiquei 11 anos casada. Acho que ficou 11 anos casado? Não, tem uma parte ali também. Você vai falando as coisas, eu vou Eu lembrando. lembro. Nesses meus 11 anos de casamento, 3 anos eu morei em Aracaju, Sergipe. Então você já foi bem cigana, né? Já morou em vários lugares. Foi nômade, uma nômade quase. E você conheceu seu marido aonde? Como é que foi isso aí? O meu marido, eu conheci ele no Dois maridos. interior, onde meu pai mora. Eu conhecia ele na minha infância. Da minha Ah, infância. Aí, num tempo, eu fui lá pro caso do meu pai, foi bem quando ele foi também. Então, a gente meio que se reencontrou, entendeu? A gente começou a namorar, casamos, entendi. Foi tipo um reencontro depois de anos e tal. foi um reencontro. E a gente ficou 11 anos juntos. Bacana. E eu não vou. As pessoas falam assim, ah, mas por que que não deu certo? Mas por que que deu certo durante 11 anos, digamos assim? O que que foi de Então, eu bom? gosto de usar isso também. Pra mim, não é que não deu certo. Deu Uhum. certo por 11 anos. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, sempre gostei de ter minhas coisas, sabe? Não depender de ninguém. Ele tem uma condição financeira assim um pouco melhor assim, e tal. Uhum. Então, nesse tempo eu tenho 3 filhos, né? Então, era assim, era de 5 em 5 anos. Meus filhos têm 5 anos de diferença, cada um do outro, certo? Um tem 7, um tem 12 e um 17. Você tem filho de 17 anos já? Tem o Gui tem Nossa, 17 quase da anos. minha idade. Pelo amor de Deus. 17 em cada perna, né? Certinho, cara. 34 ainda você tem um a mais, dois a mais ainda. É mais ou menos isso. Você tem 18 em cada perna. É. Nossa, parou pra pensar nisso já? O assunto não é esse agora. É, Vamos você que tocou o continuar. assunto, você que tocou. Aí nisso, assim, eu tava mais dedicada mesmo a ficar com os meninos, tá? Eu ficava em casa, então nossos passeios sempre eram assim. Eu com os meninos, com ele, até que chegou um ponto que eu resolvi voltar aos meus estudos, trabalhar, porque pra mim já tava, tudo que começa a entrar numa rotina muito pesada pra mim já quero. E ele começou a ficar um pouco assim, ciumento, sabe? Começou a ter ciúme de minhas amigas, eu não podia ir no shopping com as minhas amigas. E tava querendo me prender. E pra mim, assim, algo que quer me prender, eu quero me soltar. Se você tá ali, se eu tô ali com você e você me dá um espaço, cara, tipo assim, eu usufruo daquele espaço, entendeu? Agora, quando você começa a querer me prender, não, eu preciso fugir. A gente teve várias conversas antes de terminar mesmo. Eu tentei sempre, tento resolver, sempre tento achar outra solução, Uhum. mas não aconteceu nesse caso. Não aconteceu, não melhorava, tá? Ficava às vezes até um mês, mas depois voltava. Eu vi que a coisa não ia melhorar. Aí eu resolvi colocar o ponto final. Sim. E como foi para você chegar a essa decisão? Foi uma coisa tipo difícil? Até você falar, não, realmente não dá mais, tem que. Foi uma coisa interna que você teve que trabalhar com você mesmo? Sim, Ou as cara, pessoas te ajudaram a tomar essa decisão? exatamente, todo término é difícil. Uhum. Todo término, Ainda mais sabe? no casamento, né? Ainda mais de um casamento de 11 anos. Só que o que acontece? Você tá com uma pessoa que você teve um relacionamento muito bom durante anos. Aí aquela pessoa começa a mudar com você em alguns quesitos, entendeu? Igual no caso dele, que ele quis me prender, tal. Se eu falo que quis me prender, alguém entra e pensa que é cárcere privado, gente. Não é bem isso, né? Quase. Quase, quase. Então você acaba
perdendo admiração pela pessoa. Você acaba perdendo admiração, você acaba. Aquele amor, aquela paixão acaba diminuindo. Então, quando eu cheguei ao ponto do término, foi difícil para eu tomar essa decisão, ainda mais porque ele, eu acho que eu já até comentei, até hoje ele ainda tem uma esperança de volta, e já tem 4 anos que nós estamos separados. Só que pra mim isso não, igual eu falei, esse amor que eu tinha por ele se transformou em um outro amor, entendeu? Eu não vejo, não é aquele amor de marido e mulher, de um relacionamento amoroso. Eu tenho um amor pra ele como amigo, um amor fraterno, Você tem porque ele foi uma carinho por pessoa, ele, digamos isso, um assim. carinho, porque ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele é o pai dos meus filhos, eu devo a ele isso, entendeu? Ele, tipo assim, ele é uma pessoa muito boa mesmo. Se não fosse esse quesito, a gente não teria terminado. E hoje eu não voltaria com ele porque eu sei que ele não mudou e não muda. Que ele dá sinais, ele dá essas coisas, sabe? Tá. Aí quando se separou, você foi morar em outro lugar? Como é que foi essa história aí? Você foi morar Fui, sozinha? fui morar com a minha avó. Ah, você foi Voltei morar para sozinha. morar com a minha avó. Foi até no ano que ela faleceu, né? Tá. Isso. Aí eu E fiquei como um é que tempo foi depois na casa dela. pra Oi? você, depois de 11 anos? Você falou, mesmo que você era casado, mas você tinha sua independência, né? Você era uma pessoa independente. E como foi voltar pra casa da sua avó? Teve uma sensação tipo, nossa, eu tô voltando, é, ou sua avó pelo menos não entendia muito bem que você já era adulta? Tinha essa questão ou foi tranquilo? Não, foi bem tranquilo, porque minha avó super entendia. Tipo assim, eu morava lá com ela, mas minha avó sempre me tratou como uma criança, assim, porque é avó, né? Igual eu chegava do trabalho, eu lembro que ela já botava um monte de coisa na mesa, já tinha feito as coisas que eu gosto. Eu tava até comentando isso com alguém hoje, Uhum. referente a essa questão. Mas assim, tinha total liberdade pra fazer o que eu quisesse, sabe? Saía, não tinha muito essa questão, não. Mas é como eu falo, é outra adaptação, né? Você tem que começar a se adaptar de novo, porque você está 11 anos fazendo algo, é uma rotina que você tem, então você começa a se adaptar a outras coisas. Para mim ficava assim, eu me sentia assim no começo, meio parece que, não vamos dizer o termo solta demais, parecia que eu não tinha alguém, parecia que eu tava sozinha, assim, porque não tinha alguém. Porque, querendo ou não, quando você tem uma pessoa com muitos ciúmes do seu lado, você acaba criando, não sei o que que é, parece, você de primeira instância parece que a pessoa tá cuidando de você. Então você Sim. começa a sentir falta de um cuidado ali. Tipo, porra, cara, eu tô por mim agora, não tem Aham. um freio. Mas eu usei isso muito bom durante um tempo até a minha avó falecer. Entendi. Eu passei por uma situação parecida aí, que quando eu separei, vai fazer uns 2, 3 meses que eu estava separado e eu trabalhava numa escola de coordenador. Aí eu lembro que eu estava trabalhando no sábado e eu tive que ficar até um pouco mais tarde. E eu fiquei preocupado, nossa, tem que ir embora, aquele desespero e tal. Aí depois eu parei de pensar, não, mas não vai ter ninguém em casa me esperando, me enchendo o saco, perguntando onde que eu tava. Aí me deu um alívio assim, falei, nossa, não tem mais isso. Porque eu tava tão acostumado, igual você falou, tava tão acostumado com alguém me cobrando, onde é que você tá? Que horas você não chegou ainda e tal. E Hum. quando eu me vi nessa situação que não tinha mais alguém me cobrando assim, eu ainda me cobrava, até eu entender, pô, mas eu não preciso mais, né, ser cobrado por causa disso. Foi uma. Não sei se você já passou por alguma situação parecida assim também. Uhum, bastante. Bacana. E aí depois, tá, você morou com sua avó e depois você decidiu morar sozinha, você foi morar com amigas, como é que foi essa... Qual foi o Não, seu claro. trajeto depois disso? Eu vou resumir mais ou menos o que aconteceu. Tá. Minha avó faleceu, né, em 2020. Eu Bastante tempo. entrei numa depressão muito bem lascada, porque eu sofro do transtorno afetivo bipolar e do transtorno de personalidade borderline, né? Então, assim, pra gente, tudo que nós sentimos é muito mais intenso do que qualquer outra pessoa. Por exemplo, quem tem sua depressão, a gente tem aquilo, só que fica muito, muito mais complicado. Até Uhum. mesmo uma questão de alegria, que a gente entra em mania, que a gente não consegue ter uma alegria moderada, a gente entra em mania. Então é Tudo tudo muito lascado. muito extravagante. Foi, sim. Aí nesse meio tempo que eu entrei em depressão, tá, eu tava me forçando a ir pra faculdade e tudo mais. E as pessoas lá viram como eu era animada, como eu conversava, extrovertida, e perceberam isso, né? E numa dessas, uma amiga me chamou pra ir numa festa, assim, do outro pessoal que tava organizando.
E por conta disso, eu não boto a culpa em ninguém, porque cada um faz o que quer da sua Claro. vida, Sim. mas eu não conhecia questões de uso de entorpecentes, vamos bem dizer assim. Certo. E como eu tava numa fase muito, fui lascada, né? Eu peguei, eu usei pela primeira vez na minha vida. E essa questão, para mim foi muito bom, porque assim, se não fosse bom, não viciava, primeiramente. Com certeza. Sim. Porque a gente de início só vê o lado bom disso. Uhum. A gente só vê o lado bom. Então eu fiquei um ano, todos os dias em uso. E isso, eu cheguei ao fundo do poço várias vezes. Acabei me relacionando com pessoas que estavam no uso também. Praticamente eu ficava longe de casa dias, ninguém sabia de mim. Acabei causando uma preocupação para algumas Uhum. pessoas da minha família. Aí um dia eu peguei, eu tive uma lucidez na minha cabeça. Não vou explicar tudo, senão vai prolongar. Eu me internei, eu me auto-me internei. Procurei lá uma clínica que atendia no meu plano de saúde, me internei, passei 6 meses nessa internação. Lá eu tratei questão de dependência química, dos transtornos que eu tenho, Uhum. questão de medicação, e saí de lá 6 meses. Quando eu saí de lá e eu fiquei já com uma coisa assim, gente, pra onde que eu vou? Eu não sabia nada do que estava acontecendo lá fora. Tanto que na casa da minha avó, onde eu morava, estava morando uma outra tia minha. Aí nesse tempo eu fui morar com a minha irmã, em Barueri. E minha irmã voltou pro interior pra morar lá perto do meu pai, né? Só que eu tenho uma amiga, assim, que eu já tinha até ficado na casa dela nesse tempo que eu tava meio zoada. Uhum. E depois que eu saí também ficava final de semana na casa dela. Ficava na casa dela, cada minha irmã. Quando ela foi, a minha amiga falou: Não, Érica, você não vai, você vai ficar aqui comigo, vamos morar aqui comigo. Morei com ela até o final de novembro do ano passado, até eu me restabelecer, né? Que eu já tinha me restabelecido no meu emprego que eu estou hoje. Aí eu consegui coordenar minha vida. E me mudei, né? Eu falei assim, eu preciso agora, ó, eu preciso voar. E eu tô aqui agora. Ah, que bom. Primeiro, parabéns, né, por você ter superado isso, que com certeza qualquer tipo de vício não é fácil, né? Não. E, e assim, o fato de você conseguir reconhecer que você precisa de ajuda já é, tipo, incrível, né? Mas voltando um pouco lá, você falou sobre a questão do borderline e transtorno bipolar. Como que você descobriu, como você teve o diagnóstico, como que você descobriu que você tinha essas questões? Claro. Vamos lá. Vou começar da minha adolescência. Tá. Vou começar da infância, mas eu não vou começar, não vou falar todo passo a passo. Não, Eu pode sempre fui falar, uma sem problema. criança muito hiperativa. Na escola eu era tipo um menino pra minha irmã não, pra minha mãe, que dava trabalho, era diretoria todo dia, era recado, mas mesmo assim eu tinha uma facilidade imensa de aprendizado. Eu parava assim, nunca tirei nota baixa, nunca fiz recuperação nem nada. Aí, beleza, então aí foi diagnosticada na adolescência com TDAH, Uhum. né? Porque antes era bem mais difícil. Questão de psicólogo, antes falava que você era doido porque passava em psicólogo. Então minha mãe já era daquele tempo, então não tinha como, né? Aí na adolescência, como fui ficando mais avançado, ficando mais moderno, comecei a passar psicólogo, psiquiatra, TDAH diagnosticado. Só que quando eu entrei na adolescência para a vida adulta, eu comecei a ter um pouco mais. É como se esses sintomas tivessem. Aguçados? Exatamente. Só que eu tinha muita instabilidade, de humor diário. Era assim, minha instabilidade é igual o exame cardíaco durante o dia. Durante um dia. Aí começou a ter algumas outras questões, né? Eu explodia muito, eu não parava com o telefone, ficava com raiva, estourava o telefone, quebrava um copo. Aí até que chegou a parte de automutilação, né? Uhum. Então foi mais complicado. Aí eu voltei, eu tinha parado já tratamento, né? Porque eu sabia, TDAH, vou tomar só um remédio, então já era. Aí eu voltei, comecei a passar com a psiquiatra, tudo certinho. Então, depois de um tempo, foi diagnosticado meu borderline. Isso foi com 22, 21 para 22 anos, por aí. Aí, tudo bem, né? Tá, já sei o que eu tenho e me tratar. Só que o que acontecia? Depois dessas questões, igual eu falei, o borderline é o humor diário, você tem picos diários. A Uhum. bipolaridade, você tem esses picos, só que em períodos de tempos mais prolongados. Você pode ficar semanas em depressão, semanas em mania. Aí eu entrei primeira vez em mania.
Eu não sabia, não tinha ideia. Tipo, eu meio que endoidei, né? Comprei uma passagem, viajei. Não sabia. Conhecia pessoas, assim, conversava com todo mundo, ficava assim, era muito animada e voltava, tipo assim, de amizade mesmo. Aham. E fazia tudo com muita irresponsabilidade, tudo com muita irresponsabilidade mesmo, sabe? Aí, quando eu voltei, mas eu não fiquei muito tempo, eu viajei, fiquei uma semana, só que eu não tinha falado pra ninguém onde eu tava, todo mundo preocupado comigo, sabe? Tá, Érica, não sei o quê, pensaram até que eu tinha morrido. Hum. Aí quando eu voltei como se nada tivesse acontecido. Nossa, gente, mas eu só viajei. Eu só tava fazendo isso e tal. E depois de uns dias que eu voltei, eu caí na depressão, no período no episódio depressivo. E que é quando a gente vai procurar ajuda. Quando a gente tá em mania, a gente não procura, porque tá tudo bem na nossa cabeça. Mas foi um episódio tão depressivo que eu nunca tive antes. Eu fiquei assim, dentro do quarto, não falava com ninguém, não pegava telefone. E eu tentei autoextermínio, porque eu acho que não pode falar outra palavra aqui. Aham. É a primeira vez que eu tentei, né? E nisso, aí eu fui para uma clínica, só que não fiquei muito tempo, acho que eu fiquei uns 15 dias. E começaram a já desconfiar da bipolaridade. Aí eu saí da clínica, que eu não aguentei, fiz de tudo para me tirarem de lá, tirei. Mas aí foi com a condição de eu tratar com psiquiatra. Uhum. Aí tanto que a psiquiatra é até a mesma até hoje, né? Aí eu fiz acompanhamento depois porque um diagnóstico não é de um dia para o outro que você tem. Certo. 6 meses após, ela me deu o diagnóstico da bipolaridade. Então Onde foi foi mais 6 fácil. meses ela te avaliando pra chegar nesse. Sim, exatamente. Não é, não é aquela coisa que a pessoa entra no Google e fala, eu acho que eu tenho sintomas, né? Não, porque assim, para você ser considerada ter um transtorno, você tem que ter 5 quesitos dele, no mínimo. Não é só porque você se Sim, automutila, se corta, né, que você é borderline. Porque certo. muita gente faz isso, não é. Você tem que ter. Ah, eu não vou falar aqui agora porque, Tá. né, tem que ter 5 quesitos disso pra você ser considerada com transtorno. Aí eu descobri que eu Uhum. tinha bipolaridade de tipo 1, nível 1, né? Aí eu comecei a fazer tratamento, cara. Só que aí, tudo certinho, eu desandei real nisso quando eu comecei, após a morte da minha avó, que eu comentei, que aí eu não tava tomando mais remédio, meu remédio era, era outro, né, que é bem complicado. Aí depois que eu fui pra essa internação, aí eu saí bem. Eu acho que eu tô bem. Não sei, talvez às vezes tem dias que não, mas na maioria sim. Galera, enquanto isso, bora dar tap-tap na tela aí. Também, ó, dá uns presentinhos aqui pra Erika, tá? Ela merece. Tá zerado, gente. Pode dar. Mandar É, gente, eu uns tô zerada de presentinhos. tudo. Eu tô zerada aqui, tô zerada aqui. Deixa eu ver se tá E mandando. mais para mais depois pro finalzinho a gente vai abrir pra perguntas. Então, bora, enquanto isso, bora dar tap-tap e dar um presentinho pra nossa convidada especial aqui da noite. Érica, e como que você avalia a sua vida, tipo, antes do diagnóstico e depois? Você sentiu que teve realmente uma diferença muito grande? Você acha que é importante chegar nesse ponto de entender que você tem? Algumas coisas fez mais sentido depois? Ah, então por isso que isso aconteceu na minha vida e tal. Como que você era vista antes do diagnóstico e depois? Sim, claro. Tem uma melhora muito alta, porque sem o diagnóstico, são várias coisas que você faz que você não entende por que acontece. Por exemplo, eu hoje estou no 7º período de direito, tenho 37 anos, tá? Sim. Eu comecei essa faculdade com 18 para 19 anos, só para você ter uma ideia. Eu Tá não quase, consegui, você já tá quase no fim já, então. Falta mais 3 períodos. faltam 3 só, graças a Ó, Deus. Eu não conseguia parar no curso, eu começava, saía. Eu entrei 4 vezes no curso e não saía do primeiro período. Eu via pessoas, eu criava amizade muito fáceis com pessoas, né, que eu estava estudando. Eu vi várias pessoas que começaram comigo se formando 4 vezes. Que essas pessoas há anos diferentes, entendeu? Aí eu tinha um autoquestionamento. Gente, por que que eu não consigo? Por que eu não consigo parar no emprego? Por que eu fico enjoada desse trabalho? Por que eu quero sair? Por que eu quero mudar? Por que eu quero ficar um tempo sem trabalhar? Todo mundo consegue ficar num trabalho, criar uma carreira lá dentro. Eu não consigo. Sempre volto quando você entra num trabalho novo, você entra, começa lá da cadeira baixa.
não consigo terminar minha faculdade. Fulano terminou, fulano tinha muito mais problema que eu, tal, problema em casa, problema financeiro, ele conseguiu, porque eu não tenho essa força de vontade, porque Uhum. eu desanimo das coisas, porque eu perco a graça das coisas, que é uma coisa muito maluca. Peraí, só piscou aqui porque deu 20% de bateria. Tá. É, porque eu tô muito interessada em alguma coisa, hoje, amanhã eu perco o interesse total, porque eu não consigo concluir um projeto. Eu me torturava com isso, me torturava muito, porque eu não entendia que eu tinha alguma coisa e eu me culpava por isso. Eu acho que é falta de vontade da minha parte, eu acho que é preguiça, eu sou desinteressada. E depois disso, não. Depois disso, você vem com a ajuda de medicamentos, entendeu? Gente, não é só a igreja, tá bom? Você vem com a ajuda de medicamentos, você passa com terapeutas e tudo mais, e você consegue enxergar que isso, que não é tudo culpa sua, entendeu? Não é Uhum. tudo culpa sua. Você pode se sentir culpada a partir do momento que você tem um problema, um diagnóstico, e não procura ajuda, não procura tratamento, fala que você não precisa, é negação, né? Então, com isso, moderou bem. Mas como eu falo, até hoje eu tenho muita instabilidade, porque remédio não é 100%. Entendeu? Não é 100%, não é 100% nada. Mas vamos dizer, quando eu entro numa crise de mania, por exemplo, eu tenho 60% do efeito reduzido por conta do remédio. Uma depressão também. Eu não entro naquela depressão de afundar, entendeu? Por conta da Certo. medicação. É mais ou menos assim essa questão. Então hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor. Então, você tinha uma autocobrança muito forte também, mas você sentia também que você era muito julgado pelas pessoas? Tipo, na família, tipo, a Erika é assim e A tal. ovelha negra da família sou eu até hoje, tá? É. Então, se você é a ovelha negra da família, pode ser que você precisa passar aí para um psicólogo, um psiquiatra, para entender um pouco mais também, né? Exatamente, porque a Érica é a doida da família, ela é a maluca, é a que discute com todo mundo, mas eu tenho muitas coisas minhas que são características da minha personalidade também. Claro. Entendeu? Então É acho uma que mistura de coisas, né? exatamente. Que eu sou uma pessoa que se eu não evito uma briga pra ficar bem. Na minha família, mas não é minha família, toda família, gente, toda família tem briga, tem tudo. Então, uma tia minha vinha falar alguma coisa pra mim, eu já rebatia. Sempre sou assim até hoje. Por isso, eu sou muito orgulhosa em alguns quesitos, até mesmo de pedir ajudas pra eles se eu precisar de alguma coisa. Falar, ai, tô precisando disso. Oi, não sei o quê. Até, vamos supor, uma besteirinha de nada. Ai, tô participando disso, você pode ir lá curtir, comentar? Não. Porque até mesmo essa questão da minha internação. Fiquei 6 meses, nenhum familiar nunca ligou, sabe? Tinha os horários de ligação todas as semanas, Eles visitas, sabiam que você estava internada. eles sabiam, nunca mandaram uma bala doce, vamos bem assim dizer com um termo, porque lá você é tudo, foi uma clínica bem legal que eu fiquei, bem bacana mesmo, só que ela tem uma lanchonetezinha, se você quiser alguma coisa fora, você pode comprar. Então a única coisa que acontecia era uma tia minha, que eu tava trabalhando nesse tempo, né? Ela pegava e mandava o meu dinheiro para essa lanchonete, porque você põe um crédito lá e vai usando, entendeu? Aham. A única questão, eu pedi alguma coisa com o meu dinheiro, falava assim, olha, esse mês manda só isso e pega esse tanto e compra e põe numa caixa e manda um Sedex que eu tô precisando disso, que algumas coisas não vendia lá. Tipo, isso, apenas isso. Só a minha amiga que eu falei que eu morei com ela, que eu tenho, que ela mora na Lapa, que Uhum. fazia questão de muitas coisas que eu sou eternamente grata pra ela, que ali é minha irmã, não é de sangue, mas é minha irmã. Então, assim, ainda depois que eu saí, ainda vieram falar, nossa, mas você fez isso porque eu falei assim, meu, até quando eu tava no uso, eu já te pedi dinheiro pra alguma coisa? Vendi alguma coisa sua dentro de casa? Você nem morava comigo. Eu tava lá pedindo socorro, assim, não pedindo socorro assim, mas a pessoa via que eu tava. Vocês tomaram alguma atitude, perguntar, conversar se eu precisava de uma internação? Não, então você não tem que falar nada da minha vida, você não tem que fazer nada. Então é sempre esses questionamentos, as pessoas falam que eu sou grossa, sou arrogante, mas eu sou verdadeira, eu acho. Sim. E mas você acha que o que você aprendeu, digamos assim, com essas questões da sua vida? Teve uma lição forte que você teve com isso tudo? Cara, lições são muitas, né? Lições muitas. Mas uma coisa que eu falo assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, porque
tudo me trouxe pra quem eu sou hoje, maluca. Mas enfim, não, não é isso. Assim, pra Mas é ter o que você é, né? ter certos entendimentos, coisas que eu Aham. questionava muito, coisas que eu julgava, entendeu? Preconceitos que você tinha, que eu tinha muito. Às vezes eu via pessoas assim, eu era muito careta, como eu falei, não usava nada, nem bebia. Então você fala assim, ah, essa pessoa tá fazendo isso porque quer. Ah, a pessoa, a família tem dinheiro, tá fazendo isso porque quer. Aí você entende, tem um entendimento maior. Eu acho que eu tive, minha mente ficou mais aberta Você referente a ficou algumas mais coisas. empático então também. Exatamente, muito mais empática, porque eu Uhum. acredito que algumas coisas você só aprende quando passa, quando você sente na pele. Verdade, com certeza. Tanto que se você tem pessoas, também na minha família hoje que eu converso, falo, não entende nada. Você tinha mencionado que quando você tomou a decisão de se internar, você teve um insight, uma luz, né? Uhum, Alguma coisa. Como é que foi isso? O que aconteceu? sim, porque todo dia era a mesma coisa. Como eu falei, eu trabalhava, né? Sempre tava, era de home office também. Eu esperava dar o horário do meu trabalho, que era 6 horas da tarde que acabava, já pra começar. Eu ficava assim, ó, tremendo pra ver aquele, para começar no uso. Uhum. Ficava até umas 4, 5 da manhã fazendo isso. Aí eu dormia, aí acordava umas 9 horas, mas só que eu não tinha força pra levantar da cama. E o que me dava força pra me tirar da cama era você tem que fazer de novo aquilo, entendeu? Só que um dia eu acordei, eu não conseguia levantar da cama de jeito nenhum, não era físico, era mental. Eu não tinha nem força pra raciocinar o que eu tava fazendo ali, fiquei olhando pro teto, parece que minha cabeça ficou vazia. E realmente nesse dia eu pensei em autoextermínio. Pensei, eu ia, e foi uma coisa assim, porque desse dia, se eu tivesse feito, ia colocar o Uhum. fim, porque não tinha ninguém em casa, tava eu sozinha, não tinha como. Só que nesse momento de reflexão que eu estava, eu fiz assim, mas eu preciso de ajuda. Eu acho que eu preciso de ajuda, mas eu, naquele orgulho, não vou pedir ajuda pra ninguém, entendeu? Aí tive uma crise existencial. Eu pensei, cara, meus tias aqui, minhas vizinhas, ver o que tá acontecendo, sabe? Ninguém liga pra mim, ninguém se importa comigo. Ah! Aí eu falei assim: você quer saber? Eu vou me internar, do nada. Eu acho que eu vou me tratar. Foi uma coisa muito louca. Foi entre aqui o fim e o recomeço, entendeu? Tipo, foi isso, basicamente. Você escolhe o quê? O fim ou o recomeço, Érica? Mas foi importante você ter esse insight e tomar essa decisão. Você acha que Foi. fez muita diferença na sua vida? Muita diferença. Porque se eu tivesse levantado para fazer outra coisa, eu não estaria aqui hoje conversando com você primeiramente. Ou se eu tivesse feito o que eu fazia todo dia, talvez, provavelmente, mais para provavelmente, eu também não estaria mais aqui falando com vocês, porque eu já fui 2 vezes internada com início de over. Érica, o Alexander perguntou aqui, o que a Érica de agora falaria para a Érica do passado? Quais conselhos ou avisos iria dar? Cara, é como eu falei agora, falei anteriormente. Eu não arrependo, assim, de uma coisa ou outra, às vezes a gente se arrepende, mas a maioria das coisas eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu acho que toda essa a bagagem que eu tenho hoje, tudo que eu passei, entendeu? Fazem parte, faz parte dos erros que eu cometi. Mas assim, a Érica de hoje, se eu conseguisse ter um tete a tete comigo há 5 anos, quando eu entrei naquela questão de uso de entorpecentes, pra gente não falar aquele nome que não pode. Eu acho que eu seguraria assim, eu não falaria nada, cara. Eu seguraria na minha mão e fala assim, vem, não vem pra cá. Tipo assim, vem comigo. Ali tá errado. Eu Ia acho que dar direção, né? eu me guiaria para uma direção oposta. Acho que seria basicamente isso. Bacana. É que uma coisa interessante que eu acho interessante quando a gente pensa de arrependimento, a gente acha que arrepender é tipo, voltar atrás e querer mudar alguma coisa. Mas na verdade, arrependimento ele tem muito mais a ver com daqui para frente do que o passado. Porque arrependimento, a palavra original, né, quer dizer mudança de caminho. Uhum, Então você não consegue mudar de caminho lá atrás, só daqui para frente. exatamente, Então, porque assim, agora se você... remorso, que é esse sentimento que nos corrói, que é a pior coisa que tem é Isso, remorso. Agora, exatamente. quando você tem um arrependimento genuíno, você começa a fazer as coisas diferente. Você vai para um caminho diferente. E foi o que aconteceu com você. Né? Você Sim, buscou ajuda, se tratou. Se realmente se arrependeu no sentido de fazer as coisas de um jeito diferente,
né? Tanto que você faz quanto tempo que você saiu da internação? Agora, no final de março para abril desse ano, completaram 2 anos. 2 anos já. E nesses 2 anos, sua vida mudou completamente. Limpa, limpa 2 anos. Tem encaminhado melhor as coisas, entendeu? Porque eu sigo com acompanhamento. Certo. Então, às vezes, como eu falei pra você, nada é 100%. Às vezes tem crises, mas são bem, bem mais moderadas do que as antigas. Não, Porque claro. isso é algo que eu vou carregar pro resto da minha vida, entendeu? Eu vou Com carregar pro certeza. resto da minha vida. Não tem cura. Sim. E é alguma coisa também que você vai poder ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas, né? Sim, Então, porque você exatamente. já passou por lá, você já sabe o caminho. Você sabe quais são as dores, você sabe quais são as coisas difíceis, então você consegue ajudar uma pessoa que está lá, passando lá no começo onde você passou. Isso, exatamente. A gente consegue o quê? A gente consegue aconselhar, conversar, mas você sabe que se conselho fosse bom, não seria de graça, como todo mundo fala. Claro. Mas eu acho assim que uma conversa, às vezes, quem tá ali no comecinho, entendeu? Uma conversa, vendo um exemplo vivo, bem assim dizer, um exemplo vivo. Eu acho que consegue fazer a pessoa pensar melhor do que alguém que nunca vivenciou aquilo, só tá falando por palavras, que já viu aconteceu. Eu não, eu vivi isso, cara, eu passei por isso, entendeu? Claro. Então, assim, você pode fazer o contrário. Sem contar que você vai olhar para a pessoa sem um julgamento, né? Não vai ser igual as pessoas ficam julgando. Ah, você tem que parar com isso. Ah, por que você não para de fazer tal coisa? É muito diferente quando você já passa e fala assim, olha, eu sei que é difícil, Uhum. não é fácil, passei por isso também, então vira uma coisa muito mais pessoal, né? Exatamente, Ó, o exatamente. Alexandre aqui tá falando que você gosta de patinar, ele sabe dos seus hobbies. Você tem um hobby hoje em dia? Você patina? É uma coisa que você faz com frequência? Então, hoje eu não tô fazendo com muita frequência. Como eu falei, você não tá 100% nunca. Então eu tava assim, ainda tô um pouco numa fase um pouco mais de ficar em casa, de não sair. Então isso envolve muito outras coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, quando eu tô mais animada, quando eu tô. é, Como é que fala que você tá aqui no meio? Você tá Estabilizada, talvez? estabilizada, exatamente. Estabilizada assim. Eu pego, patino, eu saio, caminho, vou fazer alguma coisa. Mas hoje, assim, já tem uns 3 meses. 3 meses? Nossa, tem mais de 3 meses isso, cara. Tem mais de 3 meses. Estamos em maio já. Uhum. E eu realmente não fiz, porque foi uma crise atrás da outra. Fui pro interior, fiquei um mês lá no do começo do ano, aí vim pra cá, fiquei um mês em São Paulo e fui pro interior, fiquei mais 2 meses. Tanto que eu voltei pra cá tem um mês. Uhum. Mas assim, eu tô começando já a me reorganizar. Porque eu tava numa situação muito mais pesada do que a de hoje. Mas uma coisa que a gente aprende também é. Não sei se alguém aqui já frequentou o grupo de AA, NA. Você aprende o só por hoje. Então é um dia de cada vez, cara. Você não tem Exatamente. que entrar numa pilha. Queria mudar tudo de uma vez só. Exatamente. Ai, daqui uma semana eu tenho que estar bem, será que eu vou estar mal? Não, você tem que aprender a viver o hoje. Só por hoje, cara. Então é isso, você vai vivendo essas coisas, você começa a pensar com mais carinho, tá? Hoje eu tô mal, tô numa fase mais pra baixo, tá bom, gente. Hoje eu tô assim, amanhã posso estar assim, mas eu não sei. Então eu não vou me adiantar, não vou ter uma crise de ansiedade, porque eu não sei do amanhã. Claro que a gente sempre tem, a gente não fica nesse controle pleno pelo resto da vida, mas enquanto eu Claro. consigo levar essa questão, me faz bem e me faz não piorar, Certo. entendeu? Mas essa questão de patinar ajuda muito também, sabe? Ajuda muito, porque você tá assim, você esquece da vida, problema, a mente fica leve, até é igual academia, cara, é igual academia. Você vai pra uma academia, você tá, às vezes você pena pra ir pra uma academia. Também tem dias que eu não vou mais. A última vez que eu fui, eu tava com a minha irmã lá no interior. Você pena pra ir. Mas quando você tá lá e você faz coisas, nossa, você sai tão aliviado. E é comprovado que exercícios físicos, qualquer hobby que você pratica, ele dá uma moderada muito boa nos transtornos mentais e até mesmo em questão quando você está se libertando de uma dependência química, abstinência. Ajuda muito nessa questão também. Só que eu, graças a Deus, eu não passo mais por isso, já passei dessa fase, sabe? Mas é mais pra, ó. Coisa mais mental, né? Bacana. E falando, já falando
Meus livros caíram aqui atrás. Caiu tudo aqui atrás. Mas falando Hum. dessa questão do só por hoje e tal. E a Erika de hoje, você trabalha com o que hoje em dia? Eu trabalho num banco digital. Ah, tá, bacana. E como você chegou. Como é que sua vida profissional foi evoluindo? O que você trabalhava antes? Hoje você tá. Você gosta do que você faz? Como você chegou a esse emprego, digamos assim? Então, é porque assim, as minhas experiências profissionais sempre foram basicamente assim no mesmo segmento. Um jogador. Antes, quando estava acontecendo esse furacão na minha vida, eu estava trabalhando numa imobiliária digital, que é muito Nossa, conhecida, inclusive acho que BH foi comprado uma isso. parte, é ela mesma. Eu trabalhava na parte da ouvidoria de lá. E então sempre nesse segmento, é um atendimento, Uhum. entendeu? Aí para começar o trabalho, quando eu saí da clínica, eu ainda estava no trabalho porque eu estava só afastada, né? Então você não pode ter uma demissão. Aí eu fiquei um mês lá, fui demitida. Mas assim, essa demissão minha foi uma demissão em massa que teve, que saiu até na mídia, que demitiu não sei quantos mil funcionários e tal. Mas enfim, eu fiquei no meu seguriozinho 3 meses, eu tinha 4 meses, e me chamaram via LinkedIn, porque no LinkedIn eles. Não sei se pode falar isso aqui, gente, Acho que não tem problema, pode falar. né? Eles procuram algumas palavras-chave. Aí me chamaram de onde eu trabalho hoje pra lá, fiz as entrevistas, passei. Aí, Uhum. como eu tava assim na vibe da mudança, querer conquistar, vai fazer 2 anos. Agora, exatamente. Em Bacana. novembro, faz 2 anos que eu tô, porque fez certinho, ó. Eu saí no final de abril da clínica, fiquei até o começo de maio. Ó, junho, julho, agosto, setembro. Foi meu seguro, em novembro eu comecei a trabalhar. Aí tô até hoje. Não, não é Oh, isso não, JTZ. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Não tem só esse agora. Não tem só esse. Tem milhões, ó. tem vários, tem vários. É. Só em São Paulo tem. Aqui em Acho BH que eles tem estão um. confundindo com a cor da minha parede. É, aqui em BH tem um laranja, que é daqui de BH. Tem vários, tem vários. Exatamente. Eu trabalho no azulzinho. Azulzinho. E, ô, Érica, e quais são os seus planos, digamos assim? O que você almeja daqui em diante? Tanto profissionalmente? O que você busca pra sua vida hoje? Então, o que eu mais quero logo é terminar minha faculdade, né? E Que já, você faz, está estudando já atualmente? fazem 20 anos que eu tô estudando. Mas atualmente você tá cursando ainda? Curso, esse semestre eu tranquei, Tá. né? Mas eu vou voltar já agora em agosto, porque por conta dessas questões que eu falei, que eu precisei ficar na minha irmã, tal, que eu tava um pouquinho já entrando na fase depressiva, tava bem pesado pra mim. Mas eu que não vejo a hora de terminar. Hum, Trabalho assim, meu trabalho eu tô lá, mas eu já tô naquela vibe de enjoar do trabalho. Já tô 2 anos, esse é o trabalho que eu fiquei mais tempo, você não tem noção. O trabalho que eu fiquei mais tempo é esse. Eu vou completar 2 anos em novembro. Nunca fiquei. Fiquei um ano sim. um ano, ainda porque eu fiquei 6 meses na clínica, né? Porque eu não sei se eu teria ficado se eu tivesse fora. Mas assim, a gente, se rolar algum crescimento lá dentro, eu já tive 2 promoções lá dentro, né? Mas já tô. Você falou aí, foi o que você ficou mais tempo. Você já percebeu que tem um padrão de ciclos já? Ah, a cada tanto tempo eu mudo totalmente e tal. Sim, Porque eu já percebi na minha vida que é mais ou menos assim. Mas sim. meu caso é por causa do TDAH. Tipo, a cada Mas o 2 meses TDAH que parece que faz isso acontece uma coisa também. grande na minha vida que a cada 2 anos O muda tudo. TDAH faz isso também. Tanto eu Ah, demorei mais para ser diagnosticada com borderline, porque os sintomas são bem parecidos com o do TDAH, só que algumas coisas fogem do padrão, entendeu? sim, sim. É bem parecido. Mas é impressionante. Parece que a cada 2 anos minha vida muda Exatamente, completamente. muda assim da água pro vinho, né? Aí Sim. volta pra água, aí vai pro vinho de novo. Tipo assim, é uma coisa assim, né? Inclusive essa questão de mudar bastante, de cidade mesmo, também já mudei bastante de cidade. E as pessoas geralmente têm medo de mudança, é só o contrário, eu amo mudança. Tudo que é novo pra Eu mim me também. atrai. Eu também amo mudança, adoro mudança. E essa questão sua de sempre mudar de cidade e tal, você sente que você tem uma raiz em algum lugar? Ou você se sente meio assim, solta, digamos assim? Solta. A minha terapeuta fala assim que eu sou um espírito livre. Então você Não, tem não uma me não prende. raiz assim, fixa em nenhum lugar. Não Tem um crio, não lugar que, tipo crio. assim, que mesmo que você
mude bastante, mas você sempre volta para um lugar. Não, sempre. Não, eu acabo sempre voltando pra São Paulo porque assim, porque conheço mais pessoas aqui, minha família aqui, geralmente, entendeu? Mas não me prendo, Sim. não me prendo. O Alexander perguntou uma área do direito que você quer se especializar. Ah, penal, sou da área criminal. É, eu quero fazer, eu vi ele falando mestrado, doutorado, sabe assim, eu quero até fazer, mas a minha meta é tentar. Acusação ou defensoria? Oi? Ah, então, não, eu quero atuar com defensoria, eu quero defender. Mas olha, se liga só, eu quero defender, eu quero atuar na área criminal defendendo, mas eu quero fazer concurso público para promotoria, para acusar. Entendi, entendi. É, ou promotoria, delegada federal, civil, tanto faz. Civil não tanto, eu acho que federal mais a minha cara, assim, acho que é mais. Federal. É, Mas é promotoria que eu almejo mesmo. Promotoria é uma coisa assim que eu tenho desde sempre. sempre te atraiu bastante essa Uhum. parte. E é bom que não vai ser uma coisa monótona, né? Então para você vai ser ótimo. Exatamente, entendeu? Vai ser muito bom. Bacana, Érica. Gente, alguém quer fazer perguntas? Pode mandar perguntas no chat aí, na rolagem. Que a gente vai fazer perguntas para a Érica. É, Deixa isso. eu dar uma Posso compartilhar aqui rapidinho? Pode sim, pode sim. Galera, a gente está conversando com a Érica. Estamos tendo um bate-papo intenso com ela aqui. Ela está contando um pouco sobre a vida dela, sobre as questões de borderline, bipolar, que ela já passou pela vida, internação. Ela compartilhou bastante coisa legal aqui sobre a vida dela, então assim, foi super top. E eu não sei se será que tá alguma coisa errada com o TikTok, porque você tá no zero aqui ainda, ninguém mandou uma florzinha pra você nem nada. O que tá acontecendo com vocês hoje, gente? Uma convidada especial assim, não vi ninguém mandando nada. Olha, Ah, obrigada, obrigado, Alexandre. Alexandre. Isso, bora. Obrigada. Pode mandar mais. Na hora. Gente, fique à vontade. Dá só o tec-tec na telinha, ajuda com as metinhas aí do host, ó. Isso, pode ajudar aí, gente. Bacana. Tem mais gente entrando aqui. JC. Que bacana. Bom, a gente falou sobre bastante coisa aqui, foi bem interessante. E você já se viu agora digamos assim, no lado de mentora de alguém? Por exemplo, você já conheceu alguém que está passando por alguma coisa parecida, que você já passou, e agora você se viu, pô, eu passei por isso, agora eu tô do outro lado, tô sendo a mentora, a conselheira, você já se viu nessa situação? Sim, sim, já de duas pessoas que tudo que acontece ocorre, me liga. Quando tá prestes a ter uma recaída, me liga. Tipo assim, eu só não frequento mais o NA, mas eu sou quase uma madrinha de NA deles, assim, porque eu conheci lá, inclusive, entendeu? Eu conversava bastante, todo dia eu tava falando, me expressando lá. Foi no início, quando eu saí da clínica, eu comecei a frequentar e parei, porque eu não tenho paciência pra nada que vira uma rotina, entendeu? Isso é uma das coisas que você tem que fazer, criar uma rotina, mas pra mim não funciona de qualquer jeito. Uhum. Então, assim, essas pessoas, assim, são duas pessoas que eu criei um carinho enorme, inclusive. Sempre que acontece alguma coisa, me liga, quer conversar, fico conversando há algum tempo. Inclusive, uma delas teve pouco tempo que foi internada, né? Eu falei, meu, você precisa, cara, precisa, porque sozinho do jeito que tá não vai dar. Não adianta a gente ligar, conversar, no outro dia você entrar numa crise de abstinência, você sozinha aqui fora não consegue. Tá lá tem uns 2, 3 meses já. Uhum. Então, assim, quando eu vejo que alguém tem um problema com isso, eu não tenho nenhum problema de falar, tanto que você vê que eu falo sempre disso abertamente, quem passa em live vê, porque eu acho que pode ser algo que alguém possa precisar escutar naquele momento. Tá entendendo? Saber que você não tá sozinho, saber que a pessoa, que alguém passou por isso também, como lidou com isso, entendeu? Eu acho legal, como aqui, na minha vez ninguém avisou, entendeu? Na minha vez eu não tive ninguém, não tive uma referência, e eu meio que me perdi ali. E colocar pra fora faz parte da cura, né? E quando a gente consegue falar sobre o que a gente passou sem aquele peso, né? Uhum. Isso demonstra que a gente já tá, né, num caminho bacana, que a gente já, vamos dizer, 100% curado, né? Mas a gente tá num caminho ali de estar melhor e tal, né?
Então acho Sim, que é porque muito importante a gente conseguir é uma falar. questão assim, você nunca vai ser um ex-adicto nessa questão. Uhum. Por exemplo, não tem cura, gente, não existe. Não é porque você parou, a dependência química ela é uma doença. As pessoas precisam entender isso, que a dependência química ela é uma doença como se fosse um transtorno mental. Ela é uma Uhum. doença. Então você é um dependente químico pro resto da sua vida. Só que você é um dependente químico fora do uso. Tipo, é, em recuperação. A gente aprende isso no NNA. Eu tô na minha eterna recuperação. Todo Nossa. dia, só por hoje, entendeu? Só por hoje não terei medo. Só por hoje eu não vou fazer isso. Só por hoje eu não vou fazer aquilo. Então, você começa um dia, todo dia diferente. É claro, mas assim, vocês entendem o que eu quis dizer agora. Acho que eu fui um pouco redundante. Mas assim, hoje é meu dia zero, entendeu? Que eu não tô fazendo isso. Amanhã eu começo do zero de novo, cara. Porque qualquer momento você não sabe o que vai ocorrer, qual vai ser a rotina do seu dia seguinte. Sim, Então você pode se deparar ali. Então você tá sempre em recuperação, sempre em recuperação. tá certo. O Alexandre perguntou, você tem determinados gatilhos que precisa evitar? Cara, ó, referente a entorpecentes, não. Tanto que é, eu saio, às vezes, eu vejo pessoas assim, na minha frente fazendo aquilo, né? Já estica e me oferecem até. E eu E não você tenho fala, problema em ver aquilo. Eu não me dá gatilho, não me dá vontade. Cara, é porque assim também eu fui uma pessoa que fiquei no uso muito pouco tempo, um ano, para pessoas que que eu conheci bom. lá que estavam 20, 30 anos nessa vida, entendeu? A bateria de novo, calma aí. Eu acho que foi algo assim que eu tava mais mesmo numa. Eu tava assim, com a corda assim no pescoço, assim, só que tava bem folgadinha ainda. Não tô com a pessoa que tá ali com o banquinho já. Então, pra mim, isso não dá gatilho. O que eu tenho mais é a questão de gatilhos, vamos supor, referente a transtorno. Uma coisa que me lasca muito, gente, eu vou falar aqui pra vocês, mas tipo assim, eu sei se alguém falar pra mim, eu não vou ligar. Se uma pessoa assim que eu me importo muito, um amigo muito próximo, alguém da minha família, é, embora eu sempre falo, não ligo nada para que os outros falam, mas se a pessoa fala assim pra mim, "Pô, você vai morrer sozinha, por isso que você é sozinha, você vai ficar sempre sozinha, entendeu? Isso me dá uma coisa que parece que bate lá no fundo da cabeça, sabe? Você começa a puxar momentos, 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 e eu começo a perceber coisas que eu vivi, coisas, pessoas que eu tive na minha vida que eu não tenho mais, não tô próxima. Isso é a única coisa que eu acho que me tira a paz, que me tira do caminho, é isso. Entendi. Bacana. Mas você não tá sozinho, tá? Pode contar comigo aqui. Inclusive, você é uma das pessoas aqui que o TikTok me trouxe. Né? A gente fez uma amizade muito bacana. Então, sou grato ao TikTok por ter conhecido você. E uma Ah, eu pessoa que se também. identificou, né, desde o começo e tal. Inclusive, né, até agradecer a sua participação aqui. E não podia ser diferente, né? O meu primeiro programa do Intense Talks foi com você. Então, o destino às vezes faz coisas que é pra ser, né? Então, assim, É, né, é foi muito verdade, é isso legal, foi muito mesmo. bacana. Então, exatamente, você é uma das pessoas do TikTok que eu tenho uma comunicação por fora, que eu converso abertamente, que eu conto as coisas que acontecem, você vem e conta também. Uhum. Tá entendendo? É assim, a vida. Uma coisa que eu falo sempre, a gente caminha na vida para dar certo as coisas, entendeu? Nada é por acaso, nada acontece por acaso. Você vai ainda trombar com muita gente que vai ser um inferno na sua vida, entendeu? Que você vai falar, nossa, por que isso, por que aquilo? Mas isso acaba te levando para outras coisas, para coisas boas, entendeu? Uhum. Igual tem um ditado também que fala assim: não existe um dia feliz se você não tiver um dia triste. Entendeu? Com Porque certeza. você tem que estar triste para você ficar feliz, ou então tem que estar moderada para ficar feliz. É a mesma coisa a tristeza, mas assim, não existiria felicidade sem uma tristeza, entendeu? Não existiria o frio sem o calor e tal, né? Tipo Contraste. isso. Mas eu não queria que existisse calor, não. Voltando a falar do DNA, até o Alexandre perguntou qual a sua relação com religião. Eu sei que no DNA eles falam muito sobre a questão de você buscar, né, o poder Poder superior. superior, a É o poder superior. espiritualidade. Como é que é a sua questão com isso? Você tem uma religião? Você tem uma vida espiritual, independente de religião? Como é que é isso pra você? Deixa eu só dar uma olhadinha Tá. nessa minha bateria aqui, que ela pitou duas, tá 9.
Então, no NA a gente fala muito do poder superior, entendeu? Um poder superior para já não envolver uma religião, porque tem pessoas que têm uma religião, tem gente que tem gente que é ateu, que é do candomblé, que é tudo. Então eles não envolvem bem uma religião, eles falam no poder superior. Se você acredita no poder superior, a gente é colocado como Deus, entendeu? Mas tem gente que não acredita em Deus, tem gente que acredita na força do universo, na energia do universo, uma coisa assim, basicamente. Então, assim, eu cresci em família evangélica. Uhum. Tenho tias que são missionárias, tios pastores, mas eu cresci. Hoje eu não frequento nenhuma igreja. Eu acredito em Deus, tanto que minha cabeça ela é aberta para qualquer religião, cara. Eu tô querendo ir num terreiro esses dias aí com o pessoal. Semana passada eu tava frequentando uns meses a Bola de Neve, que é uma igreja evangélica. Já fui a bola de neve. Então, assim, eu acredito em Deus. Eu acho que a gente tem que ter fé em Deus, não fé em religião. Respeito quem quer seguir, quem segue uma religião, é fiel àquela religião. Porque até mesmo assim, minha família toda entendeu? Minha família é evangélica, são cegamente, até rola um preconceito lá muito forte, coisas que eu não gosto. Então, acho que por vez essa questão também, cegamente, as pessoas serem cegas por religião, me faz hoje não ter uma, mas acreditar sim em Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito que Deus escuta quando a gente está orando, rezando, pedindo por Ele. Galera, só um minutinho. Bora dar tap-tap aí, porque eu recebi até a notificação que tá inativo a live, Ô, quase gente, tap fechou. tap na tela aí, ó. Pra gente não parar de. Vão comentando, Já interagindo ia aí. cair a live, já ia cair a live, tá vendo? Desculpa te interromper, pode continuar. Então, exatamente por isso, como eu falei, eu não tenho uma religião, mas eu acredito em Deus, eu acredito quando eu converso com ele, ele tá me escutando, entendeu? Eu acredito quando eu tô chorando pra ele, ele tá ali vendo cada lágrima que eu derrubo. Então não vai ser eu ir numa igreja conversar com um pastor, que vai ser diferente, com um padre que vai ser diferente, com um pai de santo que vai ser diferente. Eu acho que ali pode sim agregar algumas coisas, porque a gente sente uma paz quando vai numa igreja, em qualquer outro lugar, a gente sente uma paz de espírito lá. Sim. Mas eu acredito que Deus não é só isso. Deus não é um lugar fechado onde tem um monte de gente pregando uma religião e discriminando outras, entendeu? Para você foi importante você ter essa conexão espiritual durante esse processo de recuperação? Cara, eu não diria conexão espiritual, entendeu? Porque dentro da clínica a gente tem o NA todo dia lá. Aí Certo. eu via mais assim pelas pessoas, eu via gente que. Eu via mais o sofrimento de. Eu via pessoas que sofreram coisas assim que eu não sofri um décimo, entendeu? Um centésimo. Uhum. E via elas ali com aquela força de vontade. Tá, eu sempre estava conversando com Deus, a gente faz oração no final. Eu tenho que sempre colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, sabe? Sempre tento. Às vezes eu até peço perdão, às vezes eu peço perdão por estar distante. Às vezes eu tenho vergonha de fazer uma oração, porque eu penso assim, cara, eu tô há tanto tempo sem orar e agora que eu tô mal, tô precisando disso, eu vou dobrar o joelho e vou orar. Eu peço perdão que eu tenho vergonha, mas aí eu lembro que Deus não tá olhando pra sua vergonha, para o que você deixou de fazer, tá vendo assim você ali, entendeu? Você ali, tendo fé chamando por ele. O que é importante é chamar por ele. Mas mesmo com esse pensamento, você ainda tem uma vergonha, porque parece que você tá chegando ali só quando tá precisando, entendeu? Sabe uma pessoa interesseira? Uhum. Mais ou menos isso. Então, assim, é sempre bom você ter fé em alguma coisa, ainda mais no momento de recuperação. Você tem que se agarrar a alguma coisa. Como eu falei, quem não acredita em Deus se agarra a um poder superior, energia do universo, OVNIs. Mas é bom sempre você ter a fé em alguma coisa assim. Não, bacana. Galera, bora aí, quem quiser fazer uma pergunta, pode mandar pergunta para Érica. Nós estamos aqui participando do Intense Talks. Tivemos uma conversa bem intensa aqui, né? Mas foi bem legal. Quem perdeu, gente, no começo, falo pra vocês, viu? Depois eu vou fazer uns cortes bacanas aqui da Érica. Nossa, eu com essa cara de. Se eu Boa soubesse, eu noite, teria Léo. me arrumado, eu teria feito uma make, igual eu faço, arrumar o cabelo. Mas foi Gente, eu engraçado cortei o também. cabelo. Boa Mentira. noite, cretino, tudo bem? Como é que você tá? Araçá. Érica, ó, achei interessante ela querer se autoclinicar. Então, na verdade, não é autoclinicar, né? Que autoclinicar dá ideia, parece que ela tá se Auto-internar, auto-remediando. auto-internação. Mas auto-internação, sim. Teve algum gatilho para ter esse ponto de virada? Ela falou sobre isso, né? Você quer dar um resumo só para.
Tem problema. Não, claro, Alexander, quando eu tomei essa decisão, foi quando eu comecei aceitação. Porque você passa por um bom tempo em negação, entendeu? Paro quando eu quiser, vou fazer isso assim, eu faço porque eu quero, entendeu? Se amanhã eu decidir acordar e não fazer isso, eu não faço. Tanto que das duas vezes que eu fui com início de over para o hospital, eu saí de lá e fui fazer a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, você parece que você se desintoxicou ali e vai. E nesse dia especial foi quando eu falei que eu levantei, que eu acordei, não conseguia levantar, era mental. E a minha cabeça só pensava assim, ou fazer aquela questão do autoextermínio, eu não tinha pensado na internação, ou então ia fazer aquilo de novo. Foi ali que eu tive um relance que eu não paro quando eu quero, que eu não ia parar, entendeu? Que eu não ia parar. Se eu ficasse ali fora, eu não ia parar. E aí vem aquelas duas coisas que eu falei, recomeço ou final, né? É o 8 ou 80 ali, minha vida é sempre baseada nisso, no 8 ou 80. E eu escolhi o quê? Eu escolhi o 80, cara, eu escolhi um recomeço. Porque foi ali daquele dia que eu vi que realmente eu precisava de ajuda. Uhum. Eu percebi que eu precisava de ajuda quando eu queria que alguém perguntasse, que alguém me ajudasse. Eu vi que ninguém ia fazer isso. Então eu fui com a cara e coragem, peguei minhas coisas, procurei a clínica, pus no Uber e fui embora. Bacana, legal. E durante esse processo, você chegou a conhecer alguém que foi importante nesse momento? Alguém talvez que já fazia parte da sua vida, que também te deu um certo apoio? Você falou que sua família meio que não te Não, só a minha apoiou, né? amiga mesmo que eu falei para vocês, ela sempre esteve me apoiando antes de entrar, durante, pós. Agora lá eu conheci muita gente que eu levo pra minha vida, cara. Eu tenho amigas assim que é bom você conversar com alguém que já passou por isso, que passa por isso, tanto em Uhum. questão da dependência quanto de transtornos, entendeu? Porque você vê que você não tá sozinha. Você conversa, você quer desabafar, você vai falar com ela. Quando ela tá mal, ela vem, me liga, também te conversa. O importante, assim, sempre, como eu falei, é uma eterna recuperação. Você sempre saber que tem alguém, que você não tá sozinha, tem alguém que passa por aquilo, tá junto com você, alguém que não vai te julgar pelo que aconteceu, pelo que acontece. Então é muito importante isso. Eu tenho, assim, pessoas que eu levo, assim, pra minha vida, cara, igual aquela questão, nada acontece por acaso. Se não tivesse acontecido, eu não teria conhecido essas pessoas, entendeu? Verdade, com certeza. Ó, o Alexander perguntou como é a sua relação com a família hoje em dia, né? Mudou alguma coisa do antes e depois? Não, só me afastei mais deles. Hoje, família minha, eu tenho contato com a minha irmã, meu pai. Uhum. Assim, vamos assim, família assim, vamos supor assim, não seus descendentes, Parentes. meus parentes. Exatamente. E uma tia minha que mora lá onde meu pai mora, assim. De resto, eu não tenho contato com ninguém, porque isso também pra mim foi um funil, entendeu? Pra ver pessoas que se importam, que não se importam, porque assim, igual eu falo, seu sangue até pernilongo tem, cara, entendeu? Então eu Uhum. conheci pessoas que hoje são minha família e não tem meu sangue. Então eu acho que tudo é um laço. Você cria laço com umas pessoas, corta com outros, então eu não tenho problema nenhum em cortar laço com ninguém, seja de sangue, seja não, ou não seja. Então assim, foi um funil essa parte da minha vida, essa questão assim, esse episódio, porque eu vi quem é que tava comigo e quem não tava, entendeu? Quem se importava, quem não importava, quem queria julgar e quem não tava julgando. Foi bem isso. Bacana. Então, no final das contas, isso te ajudou a entender mais quem é de verdade, né? Quem tava perto. Exatamente. Exatamente. Galera, mais alguma pergunta? Daqui a pouco a gente vai encerrar. Se vocês tiverem alguma pergunta direto para a Eric, pode mandar pergunta, ok? Enquanto isso, pode dar tap-tap, pode mandar presente para a Erika, nossa convidada. Ô Suede perguntou, boa noite, que negócio é esse? Então, Suede, hoje a gente estreou aqui o quadro Intense Talks, que vai ser um bate-papo que eu vou trazer com alguns convidados, onde a gente vai ter uma conversa um pouco mais intensa sobre vários assuntos. E a primeira convidada foi a Érica, primeira participante aqui, e ela está contando um pouquinho da vida dela, como que ela superou várias dificuldades na vida. É sua tia que lhe ajudou a colocar os créditos, ainda tem contato com ela. Então, na verdade, assim, ela me ajudou assim, ela só foi um intermédio, né? Que ela pegava o meu dinheiro e mandava pra mim, comprava algumas coisas e botava no Sedex. Não, eu não tenho contato com ela, porque inclusive essa foi uma das pessoas que eu discuti muito quando eu saí.
que jogar na cara uma coisa assim inexistente. Eu falei assim, cara, se fosse você numa situação dessa, eu teria ido te visitar, eu teria perguntado se você precisava. Você nunca perguntou se eu precisei de nada. Eu tive que entrar em contato com você pra falar que eu tava precisando, se você poderia fazer esse favor, bem assim, de Uhum. pegar o meu dinheiro e Me mandar pra transferiu. mim, entendeu? Te dei a Sei. senha, inclusive, depois disso eu fiquei até mais assim sobre pedir alguma coisa pra alguém, sabe? Mas, Uhum. nossa, ela me jogou na cara uma coisa dessa, nem o mínimo, eu acho que assim, nem o mínimo. Porque se você gosta de alguém da sua família, é tia, cara, é minha tia, não é de segundo grau, não, irmã da minha mãe, que falava que via, ai, como filha, preocupada. Pra mim não existe, cara, entendeu? E a pessoa querer jogar alguma coisa na minha cara, falou você faz de coração, sem esperar um retorno, alguma coisa, você não faz, cara. Você não faz. Que uma coisa que eu aprendi hoje é não fazer nada esperando um retorno. Entendi. Isso que eu ia perguntar justamente sobre isso, é a questão de expectativa. Depois que você passou por isso, você acha que a sua expectativa sobre as pessoas mudou? Você aprendeu, talvez, a não criar uma expectativa dessas pessoas? E, por exemplo, como é que é pra você isso hoje em dia? Cara, assim, referente à expectativa, você acaba sempre caindo num laço. Você acaba criando uma expectativa. Mas eu acho que fica mais moderado. Eu acho que cabe você entender que quando você cria expectativa na pessoa, a culpa não é dela, a culpa é sua que criou a expectativa. Você botou muita Entendi. expectativa em cima dela, então a culpa não é dela, a culpa é sua, entendeu? Mas eu evito o máximo colocar mesmo. Não, bacana. Eu também, hoje em dia, eu aprendi a não ter expectativas. E até melhor que a gente não cria uma expectativa, porque quando a pessoa faz alguma coisa, o mínimo que seja, você fica grato pelaquela pequena coisa. Ah, muito obrigado, você fez Exatamente. isso. Você aprende que é melhor você se surpreender do que criar uma Do que expectativa. criar uma expectativa. Com certeza. E até porque a gente não consegue controlar as ações das pessoas, né? A gente consegue controlar só Exatamente. nós mesmos e como a gente reage a como a pessoa agiu com a gente. Jonas, meu telefone deu 5% de bateria. Tá. Vamos só responder mais uma pergunta. Como se sente com orgulho? Aumentou ou diminuiu com o tempo, Alexander? Cara, eu vou falar que ele acabou aumentando, sabe por quê? Que se eu já tinha dificuldade em pedir alguma coisa, pra fazer alguma coisa, eu acho que só piorou. Porque o mínimo que fizeram, vieram cobrar assim, jogar na cara, entendeu? Uma pessoa que nunca pediu, igual eu falei, eu não pedia, não solicitava ajuda nem nada. E depois que eu passei tudo por tudo que foi passado, alguém ainda chegar e jogar na minha cara alguma coisa assim, que é pra você tá triste com a pessoa vir falar que tá triste com você, tá entendendo? Por alguma coisa, eu Uhum. acho que até acabou aumentando. Eu acho que até acabou aumentando, mas é assim, não vamos dizer, em assuntos, que eu não sou orgulhosa a ponto, por exemplo, de brigar com alguém, saber que eu estou errada e falar com a pessoa, entendeu? Eu não sou desse tipo de pessoa que briga e espera a pessoa vir falar comigo pra resolver. Se eu estiver errada, eu vou. Agora, se eu estiver certa, também não vou. Eu Uhum. acho que por isso que eu falei, tem essas questões de orgulhos e orgulhos. Agora, assim, sobre pedir alguma coisa, eu tenho que ter muita intimidade com a pessoa. Às vezes, eu fico assim, meio assim, ai, cara, eu preciso falar isso, eu preciso pedir, mas eu tô com vergonha, eu não falo muito. Então me cria essas coisas, assim, mas pessoas assim, igual uns parentes, assim, que eu sei que pode me ajudar em alguma coisa. E eu não peço. Certo. Mesmo sabendo Érica, que a pessoa pode, vai fazer. sei que sua bateria tá acabando aí. É, então, dá uma consideração final, alguma coisa que você quer, uma mensagem que você quer deixar pro pessoal aqui, uma coisa que você quer compartilhar. Eu vou fazer igual o final do quadro do Bom Tá Bom. Quer falar alguma coisa? Não, mentira. Não usei drogas. Tô brincando, gente. Como eu falei pra vocês, conselho fosse bom, não seria de graça. Mas tudo que vocês puderem absorver de uma pessoa que tá passando por uma situação e vocês passam por algo semelhante, absorvam, sabe? Entendam, conversem, porque pode ajudar. Claro que não é 100% não é 100% de um caminho andado, tá? Mas ali você pode chegar até uns 70, 80%, porque o resto é com você. Então, assim, dê ouvido, sabe? Você tá passando por uma situação difícil, você conhece alguém que já passou, superou ou não superou, se espelha naquela pessoa que não superou também. Porque você tá vendo pra onde que ela tá indo, pra onde tá levando ela, entendeu?
É isso, eu acho assim, a gente às vezes tem que ouvir um pouco mais e falar de menos. Érica, muito obrigado por ter participado, de coração mesmo. Foi um bate-papo muito legal, muito interessante. E eu acho que as pessoas aqui que participaram talvez não conheciam esse lado seu, então creio que foi algo surpreendente. Porque a gente está sempre brincando, sempre zoando, brincando, né? Conversando. Exatamente, a gente tá sempre brincando, as pessoas veem a gente sempre rindo. Isso, Mas é aquela questão, as pessoas nunca sabem o que passa nos bastidores, né? A exatamente. gente vem aqui, a gente usa a plataforma mais pra descontrair, brincar, acaba rolando umas tretas, né? Faz parte Mas, também, faz parte, né? Mas foi obrigada, muito viu? bom o que você compartilhou, do que você passou, e eu tenho certeza que é algo que também vai poder ajudar outras pessoas, né? Talvez o pessoal que ficou aqui também foi impactado pela sua história de vida, que é uma história de vida assim muito, muito profunda mesmo, impactante. E eu acho que a bateria dela já tá quase indo. 100%. Érica, muito obrigado, de verdade, de coração. Igual eu falei, não poderia ter sido outra pessoa melhor para estrear o quadro aqui do que você, então, obrigado de coração, viu? Eu que agradeço por você ter feito o convite. Sempre é muito bom falar com você. É bom também que eu vi pessoas na rolagem interagindo, achei bem bacana, né? Que se interessou. Então, assim, obrigada aí, gente, todo mundo. Obrigada, coraçãozinho. Obrigado a você. Obrigada pelas rosas. Beijo, boa Beijo, noite, tchau. Boa noite. bom descanso. Vou te descer aqui então, pra você carregar a sua. Gente, obrigado. Chegamos ao fim do nosso quadro hoje do Intense Talks. Tem que inverter essa imagem depois. E agradecer mais uma vez a Erika por ter participado. Gente, semana que vem nós teremos mais um Intense Talks, tá? E bora participar. Quem quiser, quem tiver interesse em participar, pode mandar mensagem para mim também. Vou começar a convidar as pessoas. E obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso a todos. Até mais. Até a próxima.